Star vs As Forças do Mal é uma daquelas séries que, à primeira vista, parecem seguir a forma clássica do desenho mágico e divertido. Uma princesa com poderes, vilões caricatos, aventuras repletas de humor e, claro, algumas tramas adolescentes no meio. Mas conforme a história avança, o desenho se mostra mais ambicioso do que aparentava. Ela não queria ser só mais um desenho de menina mágica contra o mal, mas uma narrativa que também discutisse preconceito, racismo e as dificuldades de mudança dentro de uma sociedade. O problema é que, embora essa intenção seja válida, a forma como ela foi trabalhada deixa muito a desejar. O tema é mal conduzido, cheio de contradições e no fim passa uma mensagem confusa, ou até mesmo perigosa. Antes de entrar nas falhas, é importante entender como a série constrói a metáfora do racismo. Logo nos primeiros episódios, já fica claro que existe uma divisão profunda entre os Mjolnianos, que são a elite mágica de Mjolnir, e os monstros, que foram marginalizados ao longo da história. Os livros, as tapeçarias e os relatos do passado deixam claro que os monstros já viviam ali antes da chegada dos Mjolnianos. Eles foram expulsos, exterminados ou obrigados a viver em guetos afastados. A história lembra muito a colonização que moldou nosso mundo real, principalmente o que aconteceu nas Américas. Assim como os colonizadores europeus que chegaram em terras já habitadas, os Mjolnianos se apropriaram das terras e criaram uma narrativa que os colocava como civilizados e os monstros como selvagens. Esse paralelo fica ainda mais forte quando a série mostra figuras históricas de Mjolnir, como a Rainha Solária, que se orgulhava em exterminar monstros. A comparação com conquistadores como Hernán Cortés é inevitável. Ambos viam no extermínio uma forma de reforçar poder e glória, e nenhum deles tinha interesse em construir uma convivência pacífica. É a repetição da lógica imperialista: destruir primeiro, justificar depois. Isso deixa claro que o racismo em Star vs As Forças do Mal não é apenas um detalhe narrativo, mas uma metáfora intencional. Outro ponto em que a animação se aproxima de questões reais é no relacionamento de Eclipse e Globgor. Eles representam a união proibida entre duas raças consideradas incompatíveis, uma Mjolniana e um monstro. A situação deles lembra muito o caso real de Richard e Mildred Loving, um casal interracial que, na década de 60, foi preso apenas por estarem juntos. O processo deles levou ao famoso julgamento Loving vs Virginia, que legalizou o casamento interracial nos Estados Unidos. Assim como no caso real, Eclipse e Globgor são perseguidos apenas por se amarem, e a relação deles é retratada como algo que poderia simbolizar mudança. O desenho até tenta dizer que o amor é uma forma de quebrar barreiras e desafiar preconceitos. Também existe o Sapo Musculoso, vulgo o GOAT do desenho. Talvez seja um dos personagens mais interessantes dentro dessa metáfora. Ele é um monstro que acredita em uma vida melhor para sua família e busca uma transformação não pela violência, mas pela convivência. Sua amizade com Star é uma forma de parar com essa de combater ódio com mais ódio, o colocando como uma espécie de líder pacifista. Lembrando figuras históricas como Gandhi e Martin Luther King, ele mostra que é possível lutar por igualdade sem se perder na violência que os opressores esperam. Até aqui parece que o desenho constrói uma metáfora consistente: colonização, segregação, criminalização de minorias e figuras de resistência que acreditam em convivência. A mensagem é clara: os monstros não são vilões por natureza, mas vítimas de um sistema racista. Estar percebendo isso representa a nova geração que está disposta a romper com o passado, questionar a tradição e tentar construir um futuro mais justo. Mas é justamente a partir desse ponto que o desenho começa a falhar. A intenção é boa, mas a execução é muito frágil. A narrativa constantemente cai em contradições que enfraquecem a crítica ao racismo e, em alguns casos, acabam reforçando estereótipos perigosos. Um dos maiores problemas é que, mesmo quando tenta mostrar os monstros como vítimas do preconceito, o desenho insiste em retratá-los como perigosos e instáveis. Tom, por exemplo, é apresentado como um ex-namorado abusivo de Star, que é dominado pela raiva. O desenvolvimento dele até tenta desconstruir isso, mas o detalhe de que todos os demônios têm problemas de raiva coloca a raiva como algo inerente à espécie, e não como uma questão individual. Isso se aproxima de estereótipos racistas do mundo real, que pintam minorias como naturalmente violentas ou incapazes de controlar seus impulsos. Meteora é outro exemplo problemático. Conforme a personagem descobre suas origens, ela se transforma em um monstro cada vez mais violento, chegando ao ponto de quase cometer genocídio. Ou seja, a narrativa reforça a ideia de que quanto mais alguém se conecta à sua identidade monstruosa, mais perigoso e descontrolado se torna. Essa associação é péssima porque invalida a própria metáfora. Se os monstros representam minorias discriminadas, então o desenho está dizendo que essa minoria realmente tem uma essência violenta e ameaçadora. Até mesmo Globgor, que deveria ser um símbolo de mudança e convivência pacífica, é construído com a ideia de que ele come pessoas. É um detalhe jogado, mas que levanta a dúvida: como vamos defender que os Mjolnianos estão errados em temer os monstros, se o próprio desenho mostra vários exemplos de monstros que de fato são perigosos? É impossível não dizer que a crítica ao racismo perde força, porque a obra não consegue sustentar a ideia de que os monstros são vítimas injustiçadas.
criadas. Além disso, quase todos os vilões do desenho são monstros. Isso reforça uma divisão incômoda em que os heróis são minianos e os vilões são monstros. A intenção pode ter sido mostrar que a história oficial é contada pelos vencedores, mas o resultado que chega na tela é confuso. Se a ideia era criticar o preconceito, por que não vimos mais monstros sendo heróis por conta própria, sem depender da aceitação dos Mjolnianos? Por que toda mudança precisa girar em torno da Star, e não de líderes monstros que realmente tomam protagonismo? Essa contradição também aparece nos relacionamentos. O namoro entre Star e Tom poderia ter sido um símbolo de convivência entre espécies, mas acaba sendo maltratado pela própria narrativa. Star constantemente o coloca em segundo plano em comparação ao Marco, que, dentro da lógica de Mjolnir, é um humano muito mais próximo dos Mjolnianos do que dos monstros. A mensagem implícita é ruim. Quando Star precisa escolher entre um monstro e alguém considerado mais aceitável socialmente, ela escolhe o segundo. E isso mina a própria ideia de que o desenho queria normalizar o relacionamento entre diferentes grupos. Esses problemas mostram que Star vs as Forças do Mal nunca soube exatamente como lidar com o tema do racismo. O desenho queria trazer paralelos com a nossa realidade, mas ao mesmo tempo não quis abrir mão da estrutura clássica de aventuras com vilões monstruosos. O resultado é que a metáfora não se sustenta. Os monstros deveriam ser vítimas de estereótipos injustos, mas o desenho os constrói exatamente com as características que justificam esses estereótipos. E isso nos leva a uma questão central. Se os roteiristas não estavam preparados para lidar com um tema tão delicado, talvez não devessem ter tentado inseri-lo de forma tão central na narrativa. O resultado final é uma obra que parece progressista na superfície, mas que, quando analisada de perto, acaba reforçando ideias que deveriam estar criticando. O maior problema de Star vs as Forças do Mal é que a série cria expectativas de uma grande revolução em Mjolnir, mas nunca cumpre de fato essa promessa. A cada temporada, o enredo sugere que a desigualdade entre Mjolnianos e monstros vai ser enfrentada de frente. As tapeçarias, os livros e até os segredos da realeza apontam para um passado violento, e personagens como Star, Eclipse e Sapo Musculoso parecem destinados a conduzir uma transformação. Só que na prática, tudo é tratado de forma superficial, sem coragem para ir até o fim. Ao invés de dar espaço para os monstros se desenvolverem como personagens independentes, o desenho insiste em deixá-los em segundo plano, dependentes da aprovação dos Mjolnianos. Sapo Musculoso, por exemplo, poderia ter sido uma figura central na resistência pacífica dos monstros. Ele tem carisma, tem uma história pessoal emocionante e representa um caminho diferente da violência, mas no fim a sua trama é reduzida a ser amigo de Star e um pai de família preocupado. Ele nunca tem a chance de se tornar um verdadeiro protagonista do movimento por igualdade. Outro exemplo é a Eclipse. Durante muito tempo, ela é apresentada como uma personagem misteriosa, com potencial para mudar completamente a ordem de Mjolnir. Seu relacionamento com Globigor desafia a tradição, e sua posição como rainha poderia abrir espaço para um governo mais inclusivo. Mas o desenho não tem coragem de aprofundar nisso. Ao invés de mostrar monstros assumindo poder de fato, ela prefere continuar focando em Star, como se apenas a protagonista tivesse legitimidade para conduzir as mudanças. O discurso é de diversidade e aceitação, mas a prática é de centralização no herói clássico. Essa contradição é ainda mais evidente quando olhamos para os vilões finais da série. Ao invés de colocar uma liderança Mjolniana racista como o verdadeiro antagonista, a série cria situações onde os monstros voltam a parecer perigosos. Meteoro, por exemplo, ameaça destruir Mjolnir inteira quando se conecta com a sua identidade monstruosa. Globigor, mesmo sendo descrito como pacífico, é sempre lembrado por sua natureza de devorador de pessoas. E Toph, o vilão mais interessante e para mim o melhor, é retratado como um monstro rancoroso e vingativo. Todos esses exemplos acabam reforçando a mesma ideia. Os monstros são uma ameaça, e a paz só vai ser possível enquanto eles forem controlados. Isso é um problema grave porque esvazia a metáfora do racismo. Quando uma obra se propõe a discutir preconceito, é fundamental que ela mostra os estereótipos como falsos, como construções criadas pelo grupo dominante para justificar a opressão. Mas em Star vs as Forças do Mal, esses estereótipos acabam se confirmando. Os monstros realmente têm raiva, realmente são violentos, realmente representam o perigo. Por isso a crítica perde sentido, porque o espectador pode, no fundo, concordar com o medo dos Mjolnianos, a obra da razão, ainda que indiretamente, a visão preconceituosa. Outro ponto que precisa ser destacado é a escolha de Mina Loveberry como antagonista no final. De certa forma faz sentido, Mina representa o racismo extremo, a visão radical de que monstros precisam ser exterminados. Só que o desenho trata a vilania dela de uma forma quase caricata, como se fosse uma doida isolada, e não um reflexo de uma sociedade inteira. Isso enfraquece a mensagem, porque parece que o racismo em Mjolnir é um problema de algumas pessoas desequilibradas, e não um sistema construído historicamente. E isso faz a crítica virar algo mais individual do que estrutural. Se olharmos para o conjunto da obra, o que fica é a sensação de que os roteiristas queriam muito falar sobre preconceito, mas não sabiam como. Parece que eles tentaram se inspirar em histórias reais, como a colonização, os casais interraciais perseguidos e os líderes pacifistas, mas não souberam adaptar isso para uma narrativa consistente. O
O resultado é uma metáfora quebrada, parece progressista quando olhada de longe, mas que ao ser analisada de perto, cai em muitas contradições. Isso nos leva a uma reflexão maior. Será que nem toda a série precisa tentar discutir temas tão pesados? O problema não é usar um desenho leve para falar de racismo. Muitas obras infantis já fizeram isso de forma brilhante. O problema é tentar abordar um tema complexo sem a preparação necessária. Em Star vs As Forças do Mal, os monstros acabam sendo representações mal desenvolvidas de minorias, cheias de estereótipos negativos, e isso compromete toda a narrativa. Se os roteiristas não estavam prontos para lidar com isso, talvez fosse melhor não tê-la colocado no centro da história. O resultado final é frustrante, porque o desenho tinha tudo para ser uma discussão válida. O público jovem poderia aprender sobre desigualdade, preconceito e mudança social de uma forma acessível, mas ao invés disso, o desenho entrega um enredo que reforça a ideia de que o preconceito existe por uma razão. Os monstros são violentos, os Mjolnirianos têm medo justificado, e só a protagonista tem o poder de intermediar uma paz. Isso não é uma crítica ao racismo, é a repetição dele. Quando o desenho termina, a sensação não é de revolução, mas de decepção. Mjolnir não se transforma tanto quanto deveria. Os monstros continuam sendo retratados com desconfiança, os Mjolnirianos seguem no poder, e a mudança parece depender apenas da boa vontade da realeza. É uma mensagem que, no fundo, acaba reforçando o status quo em que a elite decide quando e como a igualdade será possível, e os oprimidos precisam esperar por isso pacientemente. No fim das contas, Star vs As Forças do Mal é um desenho divertido, cheio de momentos engraçados e alguns personagens carismáticos, mas falha no que poderia ter sido a sua maior contribuição. A tentativa de falar sobre racismo é mal conduzida, cheia de estereótipos e contradições, e por mais que a intenção, sim, tenha sido boa, a execução compromete a mensagem. O que fica de lição é que não basta querer abordar um tema importante. É preciso cuidado, responsabilidade e consistência. Quando uma obra decide falar sobre preconceito, ela precisa se perguntar se está realmente dando voz às minorias, ou apenas reproduzindo as mesmas ideias que deveriam criticar. E nesse ponto, Star vs As Forças do Mal, infelizmente, não conseguiu cumprir o que prometeu.